Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 25 de setembro. Hoje é dia do rádio, porque é o aniversário de Edgar Roquette Pinto. Ele nasceu no 25 de setembro. Num setembro de 1923, o Edgar Roquette Pinto fundou a primeira emissora de rádio do Brasil. Por isso é dia do rádio. Meu abraço a todos os colegas radialistas. Foi meu primeiro emprego remunerado e até lá não era remunerado, eu fazia de graça. Meu pai me levava para fazer papéis infantis em novela, sem gravação, ao vivo, e participava nas emissoras de rádio em que meu pai trabalhava, das radionovelas. E aí meu primeiro salário foi como locutor. Como locutor de rádio na Rádio Independente, depois na Rádio Difusora de Porto Alegre, dos diários e emissoras associados, quando eu me sustentava para pagar a pensão e estudar. Fazia locução das 10 da noite a 1 da madrugada. Bom, e em 1926, no 25 de setembro, um capitalista, um tal de Henry Ford, dono, fundador da Ford, né, Ford Motor Company, decidiu que os seus empregados só trabalhariam 40 horas semanais em 5 dias de 8 horas. No restante dos Estados Unidos era, naquela época, 50 horas. No Brasil até hoje são 44 horas, né? Um capitalista. E o Marx diz que o capitalista se apropria do trabalho alheio. Não, isso seria escravidão. O capitalista compra o trabalho alheio. O trabalhador vende o trabalho para o capitalista. E, ironicamente, o Marx mesmo nunca trabalhou, né? Ele viveu de herança. Não cuidou dos filhos direito. São essas falácias que esse sistema faz parte da natureza desse sistema, porque o marxismo põe o Estado acima do indivíduo, quer dizer, ao contrário, desvaloriza o indivíduo. Sendo que a democracia diz que o indivíduo é a fonte de todo o poder. Não é por isso que a gente valoriza aqui isso aqui, que deu voz à fonte do poder. Antes a gente não tinha. A nossa voz era de outros, que se diziam porta-vozes do povo, da opinião pública, que estão se omitindo hoje, né? Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Ontem eu comentei sobre o terceiro depoimento no Congresso Nacional do Eduardo Talhaferro, que está na Itália, lá perto de Milão, mas em comunicação aqui no Brasil, com aqueles que querem ouvi-lo no Senado e na Câmara. Ele estava numa subcomissão da Comissão de Comunicação da Câmara. Eu falei um pouco sobre isso, porque eu só citei que ele citou o nome do Levi, né, José Levi do Amaral Júnior, que trabalhou no governo Bolsonaro, que trabalhou com Paulo Guedes, e que trabalhou também, foi onde conheceu o Alexandre de Moraes, no Ministério da Justiça. O Alexandre de Moraes o levou como secretário-geral do TSE, e o Talhaferro disse que ele ajudou a fazer os bloqueios, as censuras e tal. Mas eu não mencionei outros nomes, e vale a pena a gente conhecer os outros nomes. Imagina que tinha a secretária de comunicação, que era para tratar com os jornalistas, com a imprensa. Ela, ao contrário, sugeria, olha, fulano está dizendo isso, para bloquear, né, segundo o Talhaferro. Uma coisa incrível, né? O nome dela é Gisele Siqueira. Depois, uma secretária de transportes sugeria também nomes, olha, tem que bloquear esse, tem que bloquear aquele. A dona Adaíris de Aguiar. E hoje é um que está trabalhando lá com Haddad, que era também secretário lá, Dário Durigan, né? Também está lá. Entre os dedo duro, né, lá do TSE. Incrível.
Dedo duro, no tempo do governo militar, foi, né, quem dizia assim, olha, esse aí está falando mal do governo. Fizeram isso no meio artístico, meu Deus do céu, foi injustiças terríveis foram cometidas, mas isso é um outro assunto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusou o Talhaferro de quebra do sigilo profissional. Ou seja, se ele diz isso é porque está reconhecendo que tudo isso que ele está contando é verdade, né? O Eduardo Talhaferro é mais ou menos como um novo Roberto Jefferson, que se expôs, mas entregou o mensalão, que foi o primeiro grande escândalo do governo Lula, já no primeiro mandato, né? O pessoal agiu rápido. Bom, a CPMI da Previdência, do roubo dos velhinhos da Previdência, ouviu finalmente o careca do INSS. Eu ouvi tudo, ele parece que não disse muita coisa não, ele foi negando tudo. Ele ganha um bom dinheiro, diz que por isso ele tem coleção de automóvel, gosta de máquina, gosta de ostentação e tal, diz que não tem nada a ver, mas está lá, disseram que tem provas que ele é procurador da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. O nome comprido já é um mote de propaganda, né? Dessa tal associação, que levou muito dinheiro, muitos milhões. Por falar em dinheiro, o PCC, minha gente, só em São Paulo tem 60 motéis. Aqui no Brasil, motel tem um significado diferente, né? O motel, ou seja, hotel, motor hotel, é de beira de estrada. Eu fico, nos tempos em que viajei muito dirigindo nos Estados Unidos, ficava sempre em motéis, com a família, né? São lugares familiares. Aqui não, né? Aqui é ponto de encontro. E só em São Paulo, o PCC tem 60. Uma rede para lavagem de dinheiro. Eu não estou falando das distribuidoras de combustíveis, dos postos de combustíveis, né? Uma grande facção criminosa, que surgiu porque tem gente que compra droga e dá o dinheiro para comprar o fuzil, né? Só para a gente saber. E, para terminar, eu fiquei satisfeito quando vi o discurso do Mahmoud Abbas. Quem é ele? Ele é a grande autoridade palestina, né? Ele se queixando do Hamas. Que eu já disse para vocês aqui, o Hamas tomou conta do poder na faixa de Gaza. O poder deveria estar com a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, conforme acordos que Israel assinou para criar o Estado palestino. Primeiro criou a Autoridade Palestina, para ser uma transição. A Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, está mandando só em algumas partes da Cisjordânia, ou seja, daquele lado de Israel que fica para cá do Jordão, né? Do Rio Jordão. Depois é a Jordânia, que muita gente diz que deveria ser a Palestina, mas enfim. E ele falou, não, temos que impedir a expansão de Israel. Claro, a expansão de Israel está por causa do Hamas. Israel vai ocupar o lugar onde o Hamas joga foguete todo dia sobre os israelenses. O Mahmoud Abbas disse as verdades, talvez muita gente tenha ficado assim meio sem graça, né? Condenou o 7 de outubro, aquele ato de barbárie, né? De botar bebê em micro-ondas, né? Disse que está lá à disposição de Trump para conversar, né? Sem Hamas. O Hamas é um órgão terrorista financiado pelo Irã, né? Para extinguir Israel. De Brasília, Alexandre Garcia.